Olá, meus queridos e amados irmãos em Cristo. Quero cumprimentar todos vocês com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Sérgio H. Costa e esse é o programa Renovando o Entendimento, que é o programa do Ministério Apostólico Vivendo em Graça no Rio de Janeiro. Sejam todos muito bem-vindos aqui a mais um vídeo que eu estou postando, publicando aqui no meu canal do YouTube, e peço que você esteja aí até o final assistindo esse vídeo, pois eu vou trazer uma meditação, uma reflexão na Palavra de Deus, que eu creio que vai ser de grande relevância e importância para o seu alimento espiritual. Amém? Mas desde já quero deixar o convite para você assistir o vídeo, não deixar de dar a sua curtida, tá? Ao final, deixa a sua curtida, o seu like, não deixe também de compartilhar esse vídeo com os seus contatos. E uma coisa importante também que eu peço é, se você não é inscrito no canal, faça a sua inscrição, clique no sininho, ative aí as notificações aí da sua inscrição, para você ser sempre comunicado toda vez que um vídeo novo for postado, for publicado aqui no meu canal. Você vai receber a notificação e vai poder assim estar assistindo e compartilhando aí com seus contatos. E é dessa forma que eu creio que aqui o meu canal do YouTube, eu tenho declarado que é um canal abençoado e um canal abençoador, para aí estar alcançando vidas, lares, famílias e corações sendo tocados pela palavra de Deus e havendo a expansão aí do reino de Deus para a glória e para a honra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tá bom? Dito isto, feito esse convite, eu peço mais uma vez que você fique até o final, porque eu vou trazer um tema aqui muito importante para tratar aqui. Hoje eu vou falar sobre obras da carne e fruto do Espírito. É uma mensagem importantíssima e eu creio que ela vai falar ao seu coração. Vou fazer um breve intervalo, onde vai aparecer aí na sua tela o anúncio referente a essa programação, e já estarei de volta para ministrar a palavra de Deus. Prontinho, já aqui de volta agora para ministrar a palavra do Senhor, como falei, num tema bastante importante, em que eu vou estar fazendo a leitura aqui da palavra de Deus. Mas antes eu quero dizer, irmãos, que aqui pelo meu canal eu estarei fazendo também publicações de estudos bíblicos, tá? Assuntos temáticos que vou estar postando dentro desse ano de 2025. Estou no objetivo de colocar bastantes esclarecimentos de assuntos que têm me sido perguntados pelos meus irmãos em Cristo na igreja, até obreiros mesmo têm me pedido para falar de alguns assuntos. Eu tenho enviado através de WhatsApp, através de redes sociais, enviado explicações, explanações sobre perguntas que são feitas. Mas eu já notifiquei, inclusive na igreja, notifiquei aos irmãos que eu estarei fazendo gravações, publicando aqui no meu canal, e essas gravações de estudos tratando desses temas que são necessários esclarecer o povo de Deus. Assuntos diversos, assuntos diferentes, e que tem todo um respaldo bíblico para aí estar orientando os amados irmãos. Tá bom? Então é de suma importância que você aí, mais uma vez, não deixe de se inscrever no canal, para você também estar recebendo essas notificações quando esses estudos forem publicados, postados no meu canal. Você está sendo avisado e poder assistir, tá bom? E eu peço também que você divulgue o canal, tá?
aqui no YouTube, basta ter o aplicativo do YouTube e digitar Pastor Sérgio H. Costa, e vai aparecer lá vídeos, clicar vídeos e vocês vão estar visualizando todas as postagens, todas as publicações, todas as mensagens que eu prego na igreja, no púlpito da igreja, mensagens gravadas no meu gabinete, mensagens que são diversos temas, diversos assuntos abordados e de grande, como eu falei, de grande relevância, de grande importância para o povo de Deus e para todos que assistem, né? Todos que ouvem a mensagem da palavra de Deus serem tocados através da palavra. Amém? Dito isso, irmãos, eu falei que eu vou falar sobre obras da carne e fruto do Espírito. Essa passagem está no livro de Gálatas, capítulo 5. Livro de Gálatas, capítulo 5, versículos 16 até o versículo 24. Eu vou fazer essa leitura e peço que você esteja atento a isso. Se você tiver disponibilidade de abrir uma Bíblia, visualizar a leitura, ou através da sua Bíblia offline ou Bíblia online, você poder acompanhar a leitura e está assim também sendo alimentado com a palavra do Senhor. Caso você não esteja com acesso a uma Bíblia, esteja dando ouvidos à leitura que eu vou fazer. Diz assim Gálatas 5, versículo 16 em diante. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Até aqui a leitura, que Deus aplique em cada coração em nome de Jesus. Vou estar falando aqui, como eu mencionei, o tema obras da carne e fruto do Espírito. É lógico que através dessa leitura nós vemos aqui que o Espírito que está mencionado aqui não se refere ao espírito humano, o nosso espírito, né? O nosso ser. Está se referindo ao Espírito com E maiúsculo, então está se referindo ao Espírito de Deus, ao Espírito Santo, o Espírito que o Senhor Jesus enviou para habitar no crente, habitar no cristão, e para guiá-lo em toda a verdade e fazer sempre ele se lembrar de todas as palavras do nosso Salvador, Jesus Cristo, e de todos os seus ensinamentos. Então, queridos, aqui está um alerta muito sério
para o povo de Deus. Recentemente, né, teve aí a chamada festa, né, do carnaval, chamada festa onde o povo se lança numa chamada diversão, né? Usam aí 4 dias e até um pouco mais para estarem se lançando a esta festividade chamada Carnaval. E eu quero aqui trazer um alerta para o povo de Deus, porque existe ainda no meio do povo de Deus algumas faltas de compreensão acerca desse assunto, desse tema e até dessa prática que nesse mundo acontece com essa festividade chamada Carnaval. Então vamos lá, irmãos. Eu vejo, inclusive, pessoas durante esse período que quando está chegando o período do Carnaval, até fala assim, bom feriado, né, um bom Carnaval para você. Quer dizer, na realidade, o cristão ele tem que estar atento a uma coisa da qual ele não está envolvido e não está na prática dessa festividade. Por quê, pastor? Eu vejo também pessoas publicando nas redes sociais que nesse período do carnaval é uma boa oportunidade para se evangelizar. Então a igreja faz um bloco, né, um bloco de carnaval gospel para ir evangelizar as pessoas. Irmãos, não existe carnaval gospel, carnaval evangélico, não existe, tá? Eu estou aqui enfatizando isso e vou dizer o porquê, tá? Não existe. Pastor, mas quando acontecem essas atividades das igrejas, eles estão indo para evangelizar as pessoas no carnaval. E eu trago aqui um alerta muito sério para o povo de Deus. Carnaval, eles utilizam 4 dias ou alguns dias a mais aí, mas vamos botar 4 dias, 4, 5 dias, né? Colocando aí 4 dias básicos, né? Que são utilizados aí para essa festividade. Eu pergunto, mas a igreja tem que evangelizar nos dias de carnaval. 4 dias. O ano tem 365 dias. Eu pergunto a esses que defendem essa ideia de evangelismo no período do carnaval. O que vocês fazem ou que tipo de mobilização evangelística vocês podem fazer ao longo dos 361 dias que sobram, né, que tem, já que são 365 dias no ano, se 4 dias eles fazem a festividade do carnaval, e os outros 361 dias que são o ano inteiro que o povo de Deus pode se mobilizar para evangelizar, sair para evangelizar, fazer caravana para evangelizar, ir de casa em casa para evangelizar, fazer evangelismo nas ruas, fazer evangelismo pessoal, né? Encontrar as pessoas, falar da palavra de Deus. Por que não aproveitar essas oportunidades e fazer a divulgação da palavra de Deus? É isso que eu já de antemão chamo a atenção. Pastor, mas o senhor é contra o carnaval porque o senhor é crente. Olha, amados, eu vou agora dizer o que é o carnaval. A palavra carnaval, ela é uma palavra conjunta. O val é de festival, tá? E o carna, você já deu para entender que é derivado de carne, ou obras da carne, ou
mais especificamente carnalidades. Então, um festival de carnalidades é essa festa do carnaval. Porque é nesse período onde as pessoas se lançam para todos os tipos de carnalidades e aonde a própria palavra de Deus aqui, na passagem que eu li, ela mostra claramente as obras da carne. Então, quando se promove um festival de carnalidades, as pessoas se lançarem para aflorar toda a sua carnalidade, sensualidade, a discussão, bebedeiras, eles chamam de diversão, mas as pessoas se envolvem em bebedeiras, em orgias, em traição, em infidelidades. Tantos lares são destruídos após essa festividade, e isso tudo é resultado da condição da carnalidade das pessoas. Então as pessoas estão envolvidas com esse tipo de festividade. Aí o cristão tem que estar atento, porque o cristão tem que vivenciar as obras, como diz aqui na passagem que lemos, as obras do Espírito. Então veja bem, olha o que diz Gálatas 5,16. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais, olha a palavra, jamais satisfareis a concupiscência da carne. A palavra concupiscência quer dizer aquilo que a carne cobiça, aquilo que ela impele, né, a pessoa. Quando a pessoa anda em espírito, jamais ela vai ceder, né, a essa cobiça da carne. Aí diz aqui no versículo 17, porque a carne milita contra o espírito. É isso aqui que eu chamo a atenção do povo de Deus. A carne, ou seja, a condição humana de carnalidade, de obras carnais que está no ser humano, tá? Ela milita contra o espírito. O que é militar contra o espírito? É lutar. Ela se opõe, ela luta contra o espírito. Então, a pessoa se diz cristão, mas ela quer satisfazer as vontades carnais. Então, ela está lutando, enfrentando aquilo que o Espírito de Deus quer que ela esteja vigilante, não praticando obras que são carnais, que são carnalidades e que não têm a aprovação do Espírito, porque o Espírito veio habitar no crente para guiá-lo na obediência à palavra de Deus. E é isso que eu chamo a atenção dos irmãos. Aqui diz que a carne milita contra o Espírito. Olha aqui, contra o Espírito. Só que diz que o Espírito milita contra a carne. Existe uma guerra, né? Eu vou falar daqui a pouco o próprio exemplo do apóstolo Paulo, que ele diz, ele se refere a isso. Então o Espírito também milita contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Então o Espírito, ele luta contra a carne para que a pessoa não faça o querer da carne. Porque o cristão deve viver na obediência à vontade de Deus, né? Então vamos lá. Versículo 18. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Então, quem é guiado pelo Espírito não está sob a lei, sob o julgamento da lei. Quem está praticando as obras da carne está desobedecendo a lei de Deus, né? Então está se opondo à ação do Espírito
e está desobedecendo a lei de Deus. Agora diz aqui, ó, ora, as obras da carne são conhecidas. Então olha aqui, povo de Deus, olha a lista que fala das obras da carne, e a gente tem que estar atento a isso, porque muita gente, nos dias de hoje, estão indo às igrejas somente para ouvir coisas do seu agrado, coisas que massageiam seu ego, mas não querem ouvir a verdade, a palavra que confronta. O Evangelho, ele confronta a gente. O Evangelho, ele, tanto que quando a igreja começou a pregar o Evangelho, os apóstolos, eles anunciavam a mensagem dizendo: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo e recebereis o dom do Espírito Santo. Então a mensagem do Evangelho é arrependimento e conversão, e viver depois em obediência ao Espírito de Deus que nos guia em toda a verdade. Então olha aqui as obras da carne. Prostituição, então é o que você vê aflorado em toda a festividade de carnalidades, né, que é promovida, né, através desses eventos, né? Então diz aqui, ó, as obras da carne são conhecidas: prostituição, impureza, lascívia. O que é lascívia? Lascívia é sensualidade. As pessoas se lançam numa sensualidade, provocando, né? Inclusive, nesse festival de carnalidades, as pessoas promovem haver até infidelidade conjugal, porque as pessoas se lançam na sensualidade e há uma provocação carnal, tanto dos homens como das mulheres. Então o cristão tem que estar atento a isso. Então a lascívia é uma das obras da carne. Olha aqui o que diz: idolatria. A idolatria é a pessoa se afastar da adoração verdadeira a Deus e adorar ídolos, né? Ídolos que, inclusive, nessa festividade carnal, as pessoas se lançam nesses tipos de adoração a esses ídolos. Diz aqui feitiçarias, né? Feitiçarias, olha aqui, obras da carne, feitiçarias também. Inimizades, olha aqui as brigas, as desavenças, né? As raivas, os ódios, que são tudo isso provocado pela carne. A carne aflorada provoca isso. Aqui porfias é dissensões, discussões, ciúmes, como eu falei, né? Iras, olha aqui, a carne incita iras, discórdias, olha aqui, discórdias e desavenças, né? Dissensões, facções, invejas, bebedices. Olha aqui a indução da carne a bebedices, né? Pessoas se embriagando e praticando coisas, né, que depois vão se arrepender lá na frente, mas porque estavam bêbadas, né, e cometem coisas erradas. Glutonarias, né? E coisas semelhantes a estas. Olha, a Bíblia dá essa lista de coisas e diz que ainda tem mais. Fala coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então, quem pratica essas coisas, essas obras da carne, dá vazão a obras da carne, não herdarão o reino de Deus. É o que a palavra do Senhor relata. Agora, olha o fruto do Espírito. Como o tema é obras da carne e fruto do Espírito, olha aqui sobre o fruto do Espírito, versículo 22.
Mas o fruto do Espírito, Espírito com E maiúsculo, é o fruto do Espírito Santo em nós. Olha o que ele produz: amor, alegria. Essa alegria é a verdadeira alegria. Ela é chamada de regozijo. É a alegria interna, a alegria interior, a alegria que é proporcionada pelo Espírito Santo de Deus. Essa não é uma alegria temporária, não é uma alegria que depende da gente estar promovendo festanças para poder se alegrar. Não, é uma alegria que já é produzida em nós pelo Espírito Santo. Isso é o fruto do Espírito em nós, é o fruto do Espírito na vida do crente, na vida do cristão. Então diz amor, alegria, paz, olha aqui, a verdadeira paz, longanimidade. O que é longanimidade? Paciência. Você vive num mundo onde o estresse que as pessoas vivem por haverem se cobrando de tantas coisas, né? Tem que fazer, tem que conseguir, tem que resolver, e as pessoas vivem estressadas, e isso prejudicando a saúde das pessoas. Mas o fruto do Espírito em nós, no crente, produz longanimidade. Longanimidade significa paciência. O Espírito produz isso em nós, termos paciência para resolver as coisas, né? Aí diz aqui também benignidade. Benignidade é a qualidade de ser bom, coisas boas, viver coisas boas, praticar coisas boas. Bondade é exercer bondade com as pessoas. Fidelidade diz respeito a ser fiel. Olha aqui, ser fiel a Deus e ser fiel em tudo. Ser fiel no seu lar, fiel ao seu cônjuge, ao seu marido, à sua esposa. Ser fiel na igreja, ser fiel na obra do Senhor, ser fiel no seu trabalho. Então, o fruto do Espírito produz isso, fidelidade. Aí diz aqui, mansidão. Nós vemos que a carne provoca ira, né? Dissensões e facções. Mas o fruto do Espírito produz o quê? Mansidão. Ser manso, né? Tranquilo. E conclui dizendo domínio próprio. Nós falamos aqui que as obras da carne produz bebedeiras, né? Bebedices, podemos chamar de embriaguez, onde as pessoas praticam coisas erradas e se arrependem depois, né? Mas só que o fruto do Espírito produz o quê? Domínio próprio. Então você vê que o fruto do Espírito vai sempre produzir em nós coisas boas, bons resultados, coisas que a carne não produz. A carne, aqui diz, as obras da carne produz essas coisas. Então o festival de carnalidades vai induzir as pessoas a praticar tudo isso, vivenciar todas essas coisas erradas que eu li aqui na palavra de Deus. Mas o fruto do Espírito produz todas essas coisas boas que eu li aqui. Então é um alerta para o povo de Deus que às vezes se confundem com determinadas coisas que andam sendo divulgadas aí nas redes sociais, e até o povo de Deus sem saber, carnaval gospel, carnaval evangélico, vamos fazer isso durante o carnaval, fazer a obra. Irmãos, faz a obra do Senhor o ano inteiro, e chegar o carnaval, se alimenta espiritualmente, medita na palavra do Senhor, consagra a sua vida ao Senhor, né? Aproveite oportunidades, tem redes sociais, posta pregações, posta mensagens, publica versículos da palavra de Deus, faz o que você tem que fazer. Agora dizer que você tem que ir para o meio do carnaval para que tem que fazer a obra, isso aí, irmãos, é um pouco delicado, e eu chamo a atenção do cristão para estar atento a isso, tá bom, irmãos? E é lógico, não deixando de orar.
Lá em Tiago 5 fala que a oração do justo, ela pode muito nos seus efeitos. Então ore pelas pessoas, né? Ore, não só nesse período, né, dessa festividade, mas do ano inteiro. O povo de Deus deve orar pelas pessoas, orar pela salvação de almas, pela salvação, pela conversão de vidas. Propague o Evangelho, pregue o Evangelho, ore pelas pessoas, dê frutos para o reino de Deus, fazendo a obra do Senhor, aproveitando, como diz lá na carta de Paulo a Timóteo, aproveitando as oportunidades. É isso que eu queria com essa passagem deixar, falando do tema obras da carne e fruto do Espírito. Agora eu vou falar do que o apóstolo Paulo fala sobre a condição da carne. Olha bem aqui, o apóstolo Paulo, instrumento de Deus, servo de Deus, que foi, separado para a obra do Senhor, olha o que ele fala sobre a carne. Romanos 7, versículo 18. Romanos 7, versículo 18. Olha o que ele diz aqui. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não, porém, o efetuá-lo. Então, Paulo, ele confronta a si mesmo e ele fala, eu sei que na minha carne não tem bem nenhum. Ele quer dizer aqui, eu não posso confiar na minha carne. Então, a festividade onde as pessoas dão vazão à carnalidade, eles vão confiar em que tipo de resultado? Coisas prejudiciais. Ele diz, na minha carne não habita bem nenhum. Por isso que lá em Gálatas ele fala, andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Porque a carne milita contra o espírito e o espírito milita contra a carne. Então veja bem que o apóstolo Paulo aqui enfatiza em Romanos 7,18 que ele mesmo reconhecia isso. Na minha carne não habita bem nenhum, porque o querer fazer o bem está em mim. As pessoas podem querer fazer o bem, está isso na pessoa, mas não efetuá-lo. A pessoa carnal, na sua condição carnal, ela não consegue fazer o bem, fazer o que é certo, né? Ela tem que estar sendo guiada pelo Espírito de Deus para fazer as boas obras. E isso é mais um alerta que eu deixo aqui para o povo de Deus. Aqui em Romanos capítulo 8, versículo 6, olha o que ele diz aqui, Romanos 8, 6. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. O pendor, essa palavra pendor quer dizer inclinação. Então a inclinação da carne para as coisas carnais, para as carnalidades, ela inclina para a morte. Só que diz que o pendor do Espírito, ou a inclinação do Espírito de Deus, é para a vida e paz. Isso é mais um alerta que eu deixo aqui para o povo de Deus. Está atento, cuidado. A carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne para não fazer aquilo que quereis, né? Então, há uma inclinação da carne para coisas erradas. Paulo disse, eu sei que na minha carne não habita bem nenhum. Então ele fala, é como que ele dissesse, eu não posso confiar na minha carne. Então isso é um alerta para o povo de Deus. Não confie na sua carne. Coloque sua vida na presença de Deus e ande guiado pelo Espírito Santo de Deus, que nos guia em toda a verdade, nos guia à obediência à palavra e nos guia para a vida e paz e produz em nós os frutos do Espírito,
que é amor, longanimidade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Todas essas coisas são frutos do Espírito, né? E a inclinação do Espírito, ou o pendor do Espírito, dá para a vida e para a paz. Louvado seja Deus. Olha aqui o versículo 7 também de Romanos 8. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Então você vê que o pendor ou a inclinação da carne, ela produz uma inimizade com Deus. Essa palavra inimizade dá a conotação de inimigo. Então, quer dizer, uma pessoa inclinada às obras carnais, a toda a prática de carnalidade, ela se torna inimigo de Deus, porque a carnalidade não está sujeita, a pessoa não está sujeita a uma obediência à lei de Deus. Ele está desobedecendo, inclusive, a lei de Deus. Então, ele está colhendo os frutos da obra da carne, que é uma inclinação para a morte. E é isso que o povo de Deus tem que estar atento. Então eu não coaduno com essas ideias de carnaval gospel, bloco evangélico e aproveitar o carnaval para evangelizar. Eu tomo muito cuidado com isso e oriento o povo de Deus a estar atento, tá? Estar atento ao que diz a palavra do Senhor. Agora olha o versículo 9 aqui de Romanos 8, agora concluindo, né? Diz aqui o versículo, olha, eu vou ler o 8 e o 9. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Se produz inimizade contra Deus, então não agrada a Deus. Agora olha o versículo 9 aqui, povo de Deus, olha o que a palavra diz. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Meu Deus do céu, que alerta para o povo de Deus aqui. Que alerta para o povo de Deus. Irmãos, o povo de Deus é a igreja. Em 1 Pedro 2,9 fala, vós sois raça eleita, o sacerdócio real, a nação santa e o povo de propriedade exclusiva de Deus para anunciar as suas virtudes, as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então a Bíblia diz que a igreja é o povo de propriedade exclusiva de Deus. Mas olha o que diz aqui, irmãos. Vós, povo de Deus, não estáis na carne, mas no Espírito. Aí ele chama uma atenção aqui com essa observação. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Porque se o Espírito de Deus milita contra a carne, o povo de Deus vai ter esse discernimento. Eu estou sendo inclinado a buscar as coisas de Deus, eu estou sendo inclinado a adorar a Deus, eu estou sendo inclinado a estar em oração, eu estou sendo inclinado a meditar na palavra, eu estou sendo inclinado a estar na igreja, congregando, servindo ao Senhor, adorando, louvando ao Senhor. O crente vai perceber todas essas coisas. Aí ele diz, se de fato o Espírito de Deus habita em vós, porque se a pessoa está na igreja, mas ele tem mais vontade de estar fora da igreja, de estar vivenciando coisas carnais, práticas carnais, desobedecendo a palavra, andando na carnalidade, vivendo em desobediência à palavra de Deus, ele tem que refletir, será que de fato o Espírito de Deus habita em você? Se você só tem inclinação para a carne, Paulo diz, toma cuidado, na minha carne não habita bem algum. Agora olha o que ele diz aqui em Romanos 8, versículo 9, versículo 9, vós, porém, não estáis na carne,
mas no Espírito. E se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Aí ele conclui dizendo, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Ora, eu falei que a igreja é povo de propriedade exclusiva de Deus. Agora, se a pessoa não tem o Espírito de Cristo, né? O Espírito de Deus, que é chamado aqui o Espírito de Cristo, que é o Espírito Santo, se alguém não tem, a Bíblia está dizendo, esse tal não é dele. Então, amados, fica atento àquilo que a palavra de Deus está tratando com esse assunto de suma importância. Nós estamos numa época em que muita gente está se dizendo crente, muita gente fazendo postagem nas redes sociais, usando o nome de Deus, falando o nome de Deus em vão, escarnecendo das coisas de Deus, escarnecendo das coisas espirituais. Tem muito crente que deixou de ir para a igreja e está dando ouvidos a essas coisas, a esses pseudos cristãos que estão nas redes sociais falando um monte de coisa contrária à Bíblia e usando o nome de Deus e mostrando que são mais carnais do que espirituais. E tem desencaminhado muita gente, tirado muita gente das igrejas. E olha, irmãos, isso é um perigo muito grande. Jesus, certa feita, falou que se alguém fizer tropeçar um desses pequeninos que creem em mim, era melhor que essa pessoa pendurasse uma mó, né, que é, no caso, comparado a uma âncora de navio, né, pendurasse no pescoço e lançasse no mar. Ele está dizendo que era melhor que essa pessoa se afogasse, né, botasse uma âncora no pescoço e se jogasse no mar e se afogasse. Era muito melhor do que fazer tropeçar um desses pequeninos que creem em mim. Então Jesus deixou um alerta muito sério. É perigosíssimo fazer tropeçar as pessoas que creem no Senhor Jesus, que creem na palavra. É muito perigoso. Então, cuidado com essas coisas na internet, com essas postagens de falsos crentes, falsos cristos, pseudos cristos aí, pseudos pastores, pseudos pregadores, enfim, um monte de gente aí escandalizando as coisas de Deus, zombando das coisas de Deus. E essas pessoas estão aí fazendo obras carnais. Quando, amados, a obra do Espírito é que o Evangelho seja proclamado para que as pessoas sejam salvas. E eu deixo aqui essa mensagem de alerta, mensagem de despertamento, mensagem de exortação ao povo de Deus e uma mensagem também para quem estiver me assistindo e talvez ainda não se definiu numa igreja, vendo tantas coisas e vendo tantas postagens aí nas redes sociais. Eu quero dizer para você, abra seu coração e creia no Evangelho, creia no Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. E procure uma igreja cristã, uma igreja bíblica, uma igreja evangélica, que verdadeiramente proclame o Evangelho de Cristo. E tome posse da sua salvação. E você, meu amado irmão, minha amada irmã, em Cristo Jesus, não deixe nada abalar sua fé, não deixe nada esfriar a sua fé. Os tempos são tempos trabalhosos, mas a obra de Deus continua sendo feita. A palavra de Deus continua sendo proclamada através da igreja aqui na terra. Até Jesus voltar, o Evangelho vai continuar sendo pregado. E que nós temos, né? Eu tenho esse objetivo, o nosso ministério, né? Família pastoral, o nosso ministério, nós temos esse objetivo de continuar proclamando o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, para que aqueles que ouvem a mensagem do Evangelho creiam na palavra e creiam no Senhor Jesus Cristo como seu Salvador. E isso é o que Jesus nos mandou fazer, né? O compromisso da igreja
de cultuar, é um compromisso que o povo de Deus tem de cultuar, de celebrar a adoração ao Senhor. Agora, a missão da igreja é pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho a toda criatura para que quem crê e for batizado seja salvo. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então esse é o Evangelho. E essa é a obra que o Senhor quer que a sua igreja faça aqui na terra, proclamando a mensagem de salvação. E aqueles que creem no Evangelho, procurem andar no Espírito. Eles vão receber o Espírito Santo para habitar nele e guiá-lo em toda a verdade. Então, caminhe sendo guiado pelo Espírito Santo e vivenciando os frutos do Espírito de Deus na sua vida. Eu assim concluo essa mensagem e quero assim louvar a Deus por essa oportunidade e creio que essa mensagem falou ao seu coração. Então, meus queridos, fiquem todos na graça e na paz do Senhor Jesus e com fé em Deus, querendo Deus, com fé em Deus, até uma próxima oportunidade ministrando a palavra do Senhor através aqui do meu canal do YouTube. Forte abraço a todos, graça e paz.